Vamos lá então, pessoal, dando continuidade. Essa primeira parte foi então para introduzir a metodologia, como é que a gente vai fazer para estudar esses caras. E agora sim, vamos lá efetivamente aos mais cobrados. Galera, vírus, cavalo de Troia e o worm são disparados os mais cobrados. Olha só como é que funciona esse esquema aqui, ó. O vírus e o worm têm essa semelhança, que é se replicar. O vírus e o cavalo de Troia têm essa semelhança, que é necessitar de um programa hospedeiro. É daqui que saem várias questões de concurso. Por exemplo, o worm, ele não precisa de um programa hospedeiro. É uma das frases que cai em concurso. O vírus, ele não é autônomo. Ele se replica, mas ele não é autônomo. Ele não é independente. É daqui que as questões saem. Então, olha só a grande sacada que eu quero que vocês comecem a puxar flecha desde já. Apareceu vírus na sua prova, já puxa uma flecha lá e coloca H, que é para lembrar que ele precisa de hospedeiro. Apareceu o cavalo de Troia, Trojan Horse, que é tudo a mesma coisa para concurso público, já coloca lá o H para você lembrar que é o que precisa de hospedeiro. Então o H entre nós vai ser a flecha para a gente puxar nos códigos para lembrar que eles precisam de um programa hospedeiro. Professor, o que é precisar de um programa hospedeiro? É estar anexado a arquivos, aos programas. Eu gosto muito de um conceito que a CESP, ela diz assim, ó, o vírus de computador, ele se assemelha a um vírus biológico, porque ele precisa de um corpo para se manifestar, ele precisa de um corpo para se replicar. Esse corpo na sua prova é o arquivo. É o arquivo de imagem, é o arquivo de executável, tudo bem? Agora olha só o worm. O worm também é chamado em provas de verme. Verme, você vai lembrar que é igual o verme que está lá na nossa barriga, ele se alastra sozinho, né? Ele se replica sozinho. Você não precisa executar o arquivo, sabe por quê? Porque ele é independente na sua prova. É isso que você precisa gravar. Quem precisa de hospedeiro, quem não precisa, quem é independente, quem não é independente. Fazendo várias questões para fixar, você vai lembrar disso. E olha só a imagenzinha do worm, pessoal. Ele se replica via rede, olha só a imagenzinha dele. Isso aqui é um cabo de rede, ó. Ou seja, plugou no seu computador o cabo de rede, já está infectado, claro, se você não tiver as proteções, tudo bem? Então esse é o primeiro esquema para a gente visualizar os mais cobrados. E essa é a imagenzinha do vírus lá na cartilha de segurança, ó. O vírus é um programa ou parte de programa que se replica, mas para se replicar, você tem que clicar sobre o arquivo, tá? Lembra que ele se assemelha a um vírus biológico. Ele precisa de um hospedeiro, tudo bem? Então o vírus é esse cara aí. Olha só a questão clássica aqui, ó. A questão de número 4. Programa ou parte de um programa. Isso aqui, pessoal, é Ctrl+C, Ctrl+V da letra da lei, que é o vademecum, que eu brinco, né? O vademecum da cartilha de segurança. Normalmente malicioso, que se propaga, se replica. E é isso aí, ó. O que é isso aqui, se propagar, se replicar? É inserindo cópias de si mesmo e tornando-se parte de outros programas e arquivos. Esse cara, pessoal, que se hospeda em outros arquivos, esse é o vírus. É que nem quando, por exemplo, você tem um pendrive, tá limpinho, só que daí você vai lá e leva numa biblioteca, por exemplo, de uma universidade. Porra, lá tá cheio de vírus, né? Aí o vírus vai lá e passa para os arquivos que estão no seu pendrive. Isso é se replicar, isso é inserir cópia de si mesmo, tudo bem? Puxando a flecha, você vai lembrar aqui, ó, vai puxar uma flecha no cavalo de Troia e vai lembrar que ele precisa de hospedeiro. Vai puxar uma flecha no vírus e vai lembrar que ele precisa de hospedeiro. Agora, qual que é a diferença do cavalo de Troia para o vírus mesmo? O vírus, ele se replica. O cavalo de Troia, ele não se replica, hein? O cavalo de Troia, visualizando aqui o esquema, ó, vamos voltar. O cavalo de Troia, ó, ele não se replica, hein? Ó, quem se replica é o vírus e o worm. Muito cuidado, então, para não cair nessa pegadinha, tudo bem? E aí nós temos aqui, então, o gabarito, então, nesse caso da questão de número 4, aquele programa ou parte de programa que se hospeda, esse é o vírus. Pessoal, então é muito importante você ter esse esquema em mente, tá? São os três mais cobrados, o vírus, o worm e o cavalo de Troia. Cavalo de Troia não se replica, ó. Quem se replica é o vírus e o worm. Tudo bem, pessoal? Próxima questão. Agora eu trouxe várias questões clássicas para vocês perceberem, ó, como é que funciona o vírus. O CESP, como que ela já falou. A infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico, então imagine que você recebeu um e-mail que tenha vírus. Ele pode se dar, sim, quando se abre o arquivo, tá? Se você abrir o arquivo infectado, aí você vai ter a infecção do seu computador, tudo bem? Só se você abrir o arquivo, só abrir o e-mail, não tem problema, tá legal? Próxima questão da CESP. Olha como ela lacrou aqui também, ó. Arquivos anexados a mensagens de e-mail podem sim conter vírus. Pô, isso é clássico. Quantos vírus a gente não recebe? Às vezes de um spam que tem lá uma coisa para você clicar e aí você tem que baixar um arquivo. Isso é um vírus, tá? Essa técnica que as pessoas utilizam para enviar essas mensagens de e-mail não solicitada é o tal do spam. Geralmente esse spam ele vem com phishing, que é a tentativa de obtenção de dados pessoais, a tentativa de pescaria, né? Uma hora alguém vai cair naquele spam e vai clicar naquele link lá para ser induzido, né, a clicar, baixar um arquivo, enfim. Mas lembrem-se, arquivos anexados a mensagem de e-mail podem conter vírus.
que só contaminarão a máquina se o arquivo anexado for executado. É aquela clássica de que o vírus, ele se replica, mas ele precisa ser executado. Ele precisa estar no arquivo anexado para você clicar e abrir. Tudo bem? Portanto, antes de se anexar um arquivo a uma mensagem, para o envio ou de se executar um arquivo que esteja anexado a uma mensagem, é recomendável, né? Isso aqui é uma recomendação prática de segurança. Como procedimento de segurança, executa o antivírus, para ver se você não está enviando um arquivo anexado para outra pessoa com vírus. Questão clássica, então, gabarito correto. Olha como que ela já havia falado também. Vírus é um programa, é um software, né? Programa é um software, mesma coisa para concurso público. Malicioso, software malicioso, é um malware capaz de se propagar automaticamente. Igual ao worm, o worm também se propaga automaticamente. Mas, aqui está a grande sacada, ó, mas ele necessita ser explicitamente executado. O worm não. O worm, pessoal, naquele esquema que a gente viu, ele também se propaga, mas ele não precisa disso. Ele faz a execução direta das suas replicações, tudo bem? Mais uma para fixar. Ó, vírus é um programa ou parte de um programa. Essa frase sempre cai, hein? Grava isso, é um programa ou parte de um programa. Normalmente malicioso e danoso, vai causar alguma coisa ruim no seu computador, que se propaga em computadores e dispositivos computacionais. Não se esqueçam, telefones celulares também, tablets. Na verdade, qualquer dispositivo de armazenamento de dados pode estar sujeito a vírus, sim. Por isso que celular pega vírus, por isso que smartphone pega vírus, porque lá dentro tem um cartão de memória, né? E essa memória pode conter um arquivo que vai estar anexado com um código malicioso. Beleza? Próxima questãozinha para fixar e gravar, hein? Atualmente, uma das formas mais difundidas de disseminar o vírus, sabe como que é? Pelas mensagens de e-mail. É o tal do spam, né? Uma das formas que esses caras que enchem o saco ficam replicando essas mensagens de e-mail cheias de porcaria. Agora, olha só a sacada da questão. Agora, beleza, o spam, né? Quando que vai ocorrer a infecção do seu computador? Letra A. Se a mensagem só é recebida, você está infectado? Não. Se o anexo da mensagem de e-mail é copiado, se você só copiar o arquivo, você vai estar infectado? Não. Quando há o envio de confirmação, também não. Quando que ocorre a infecção de um vírus, pessoal? Quando que ocorre a infecção de um vírus? Por ele precisar de um programa hospedeiro. Para que ele execute a sua replicação, você tem que fazer o quê? Clicar no link contido da mensagem e acessar aquele arquivo. Por isso que o gabarito é letra D. Tudo bem, pessoal? Grava essas informações sobre o vírus, tá? Agora vamos avançar um pouco e cobrar os principais tipos de vírus que as bancas cobram. Olha só essa questão 6. Assinala a alternativa correta. Esses tipos de vírus são os que mais causam danos, pois atacam arquivos executáveis. O .exe é o clássico, né? É aquele arquivo que quando você clica, né, para executar ele, ele já faz várias instalações de outros arquivos no seu computador. Geralmente quando você vai instalar um programa. Essas são as principais extensões suscetíveis a vírus. Aí ele só falou o seguinte: para ser contaminado por este vírus, você tem que executar um arquivo já infectado. Tudo bem? Para que isso ocorra, que você execute um arquivo já infectado, esse é o conceito de vírus. Agora, quando a banca cobrar, você vai ter que lembrar o seguinte, tá? Vírus de macro é aqueles vírus que afetam arquivos do Office, não aqueles arquivos executáveis, tudo bem? Esses vírus que infectam arquivos executáveis são chamados vírus de programa, também chamados de vírus de arquivos. Você não pode confundir, pessoal, com o vírus de boot. O vírus de boot, que a gente vai ver logo no esquema, ele é um tipo de vírus que afeta a inicialização do sistema. Aqui ele não está falando nada de inicialização do sistema, por isso que não pode ser gabarito letra C também. E nada a ver de vírus invisível, né? Fechou, pessoal? Logo a gente vai ver essa diferença aqui, ó. Uma letra O faz uma baita diferença na sua prova, beleza? Então, vírus de programa é o vírus de arquivo. Algumas bancas chamam de vírus de script. Quando a banca falar qual que é o vírus que afeta arquivos do Office, aí o seu gabarito não é mais letra D, vai ser letra B, a gente vai ver com calma, beleza? Olha lá a questãozinha 7. Quando abertos inadvertidamente, arquivos anexados a um e-mail podem constituir ameaças à segurança do seu computador, verdade? Qual opção indica a extensão de arquivo que se caracteriza arquivo perigoso? Qual desses, pessoal? Na verdade é uma questão que foi mal formulada pela FGV, porque na verdade aqui, ó,
Todos os arquivos aqui eles podem conter códigos maliciosos, até um TXT, acreditem. Agora, aqui você vai ter que ser pacífico e lembrar o seguinte, você vai ter que colocar o mais suscetível, tá? Nesse caso aqui, o mais suscetível e clássico cobrado em provas é o .exe, que é o arquivo executável, tudo bem? JPG, arquivo de imagem, .ppt, arquivo do PowerPoint e XML, arquivo de programação, tudo bem? Agora, o que é mais suscetível são geralmente os arquivos executáveis, tudo bem, pessoal? Então agora para fixar, vamos fazer um esquema para lembrar o que é vírus de macro, tá? E vamos também fazer o macete do vírus de boot. Olha só como é que fica, pessoal. Principais tipos de vírus para a gente esquematizar e puxar flecha legal para não perder mais questão de concurso. Quando a banca cobrar vírus de arquivos genéricos, vírus de arquivos de programas genéricos, isso é chamado de vírus de arquivos ou programas, também chamado de script de arquivo e script de programa. Aí nós temos o vírus de macro. Sabe o que é macro, pessoal? Olha esse mnemônico que eu trouxe para vocês. Macro é um método de automatizar comandos. Macro é um método de automatizar comandos. É um mnemônico para você gravar isso aí. Por isso que existem vírus de macro. Os vírus de macro, eles afetam arquivos do Office. Então imagina que você pode ter no Office uma programação de várias tarefas repetitivas. Você vai lá e cria uma macro. Tudo bem? Quando você cria uma macro, esse arquivo ele se torna executável, ele vai executar umas tarefas, né, que você escolheu. Por isso que existem vírus de macro. Olha a dica, hein? Método, M de método, A de automatizar, CRO de comandos. E lembra que esse O é os arquivos do Office. E aí nós temos os vírus, pessoal, de boot, com duas letras O, muito cuidado. Boot é um termo bastante utilizado em questões de hardware, para indicar a inicialização do sistema, é um tipo de vírus. Boot é um tipo de vírus. Toda vez que aparecer boot no seu material, puxa uma flecha e coloca diferente de bot, pessoal. Bot com uma letra O é um tipo de worm. Você não pode confundir tipo de vírus com tipo de worm. Tudo bem? Puxa uma flecha toda vez que aparecer esses caras, tá? Bot, a gente vai ver logo, vem de robot, vem de robô. É o código malicioso que se manifesta via rede igual ao worm, porém ele permite o controle remoto. Olha só a anteninha que ele tem aqui para permitir o controle remoto do invasor, tudo bem? Então aqui tem várias flechas para você puxar e fixar. Não se esqueçam, tá? Tem os vírus de smartphones também, porque eles vão infectar arquivos que estão lá dentro do seu cartão de memória. Então, quando a banca falar, celular não pega vírus, smartphone não pega vírus, pega sim, tá? Porque se tiver cartão de memória, está sujeito a pegar vírus. Tudo bem, pessoal? A gente vai encerrar esse bloco aqui e no próximo bloco a gente vai começar a entrar nas pegadinhas do vírus com worm, tudo bem? Fica comigo e até o próximo bloco.